Quando o divino falou do redemoinho, a fé transformadora de Jó e seus 40 dias de provações na terra de Uz, um homem chamado Jó era conhecido por sua integridade e retidão. Ele era considerável entre os homens, temeroso de Deus e avesso ao mal. No terceiro ano de Joaquim, Jó vivia em prosperidade, cercado por sua linda família e vastas posses. No entanto, em um dia que mudaria sua vida para sempre, tudo foi subitamente tirado dele. Mensageiros trouxeram notícias horríveis. Seus filhos, enquanto celebravam em sua casa, foram tragicamente mortos, e suas posses o rebanho, os servos foram destruídos em uma série de calamidades que pareciam se originar em um ataque sobrenatural. Por fim, a saúde de Jó se deteriorou, e ele se viu coberto de úlceras dolorosas, sentado em meio a cinzas e rodeado por um silêncio ensurdecedor. Enquanto Jó lutava com sua dor, os 3 amigos Elifaz, Bildade e Zofar chegaram a ele, atraídos pela tragédia que o afligia. Eles se sentaram em silêncio ao seu lado por 7 dias, compartilhando sua tristeza profunda, mas não conseguiam entender a razão de seu sofrimento. Quando finalmente abriram a boca, suas palavras impertigavam ainda mais o sofrimento de Jó. Criticavam-no com argumentos de que suas desgraças eram fruto de pecados ocultos, levando-o a questionar sua própria integridade. Por que tudo isso me acontece, se sempre busquei o bem? Jó clamava, buscando uma audiência com Deus, desejando entender a causa de seu sofrimento e angústia. O tempo se arrastava em sua dor, e nos momentos de introspecção, sua solidão o levava a desejar que a terra o engolisse. Porém, mesmo em sua profunda aflição, a força de sua fé nunca vacilava completamente. Ele permanecia firme, levantando sua voz ao céu, desafiando o silêncio divino que o cercava. O lamento de Jó ecoaria por gerações, convidando todos a confrontarem seus próprios dilemas sobre a moralidade e as razões da dor. Os dias se transformaram em semanas. Em sua luta, uma tempestade de dúvidas e incertezas o cercava. Mesmo assim, sua fé em Deus mantinha-se, como um farol despontando em meio à noite escura. Finalmente, após meses de sofrimento e questionamentos, o que ninguém poderia imaginar aconteceu. Um redemoinho colossal emergiu, e a voz de Deus ressoou com poder. Onde você estava quando fundei a terra? Diga-me, se você tem entendimento. As perguntas de Deus desafiaram a compreensão limitada de Jó sobre o sofrimento e a justiça divina. No meio dessas palavras, Jó percebeu que as questões que o atormentavam eram irrisórias diante do poder de um Deus tão grande. Sua busca por respostas se tornava insignificante diante da soberania do Criador que ele adorava. Assim, ele se deparou não apenas com o mistério de sua dor, mas com a magnificência daquele que supera todos os seus problemas e dúvidas. Neste clímax de revelação, Jó estava prestes a enfrentar não só suas tragédias pessoais, mas a vastidão da grandeza de um Deus que nunca deixa o homem em silêncio. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Neste momento de divino, Jó começou a entender que a verdadeira questão não era por que sofria, mas como poderia glorificar a Deus mesmo no meio de suas provações. As interrogações sobre o plano de Deus continuavam pairando, enquanto o horizonte da sua fé se expandia diante das maiores perguntas da existência humana. Assim, neste fundo de dor e descoberta, o desenrolar do propósito divino e a jornada de renovação de Jó se tornavam inevitáveis, levando todos a uma reflexão sobre a própria jornada de fé com a certeza de que, mesmo em meio à tribulação, o Senhor nunca fica em silêncio. Enquanto as palavras de Deus ressoavam ainda no coração de Jó, o ar ao seu redor parecia mudar, trazendo consigo uma sensação de iluminação. A voz que o confrontara não apenas revelara a soberania divina, mas também acendeu uma chama de esperança em seu interior. Mesmo em meio às provas, uma nova perspectiva se formava. A dor não era o fim, poderia ser um meio pelo qual Deus se glorificaria.
Jó, em sua agonia, buscava respostas, mas agora entendia que as respostas talvez não fossem o que ele mais precisava. Ele começou a meditar nas maravilhas de Deus, nas obras das suas mãos. Quando olho para o céu e vejo os reflexos da tua majestade, como posso pensar que o meu sofrimento é maior do que tua soberania? Pensou Jó, enquanto seus pensamentos flutuavam entre os céus e a terra. Ao se levantar da cinza em que estava sentado, ele olhou ao redor, avistando seus amigos ainda em pé, com expressões de preocupação. A dor deles parecia palpável, refletindo sua tristeza, mas, no fundo de seu ser, Jó desejava confortá-los com a mesma esperança que começava a brotar dentro dele. Ele compreendia que a jornada de fé não era apenas solitária, mas um chamado para todos os que viam a vida através das lentes de suas dores e alegrias. Sendo assim, decidiu conversar. Meus amigos, começou, sua voz firme, apesar das feridas, a tempestade que nos cercou não é unicamente minha. O Senhor está também lidando conosco. Não procuramos entender simplesmente o que nos trouxe até aqui, mas olhemos para onde Ele nos levará. Nesse momento de súbita clareza, seus amigos pareciam perplexos. Ele faz, geralmente o eloquente, moveu os lábios, mas nada saiu. Zofar olhou para Jó, como se o estivesse vendo pela primeira vez. A transformação de Jó não se limitava apenas à sua percepção, mas tocava o âmago daqueles que o cercavam. Assim, a atmosfera mudou, um silêncio reverente tomou conta daqueles que ali estavam. Jó prosseguiu a compartilhar sua recém-descoberta: se o Criador dos céus e da terra é sábio além da compreensão, e se ele governa sobre as circunstâncias de nossas vidas, então haverá um propósito em cada lágrima que derramamos. Nessa nova luz de fé, Jó começou a contemplar a verdadeira essência de sua dor. Ele sentia que não apenas desejava uma audiência com Deus, mas que a própria presença do Senhor nunca o abandonara. Como descrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e Jó sentiu essa verdade ressoar dentro dele. Apesar das feridas externas, sua alma parecia mais leve. Enquanto o debate entre seus amigos prosseguia, ele os ouviu com um coração grato, observando-os tentarem encontrar consolo nas palavras da antiga sabedoria que se assemelhava àquelas que eles haviam compartilhado em tempos melhores. Mesmo assim, não poderiam alcançar o que agora ele estava experimentando. A revelação de quem Deus era em comparação com suas dores, era uma nova sabedoria. A mudança em Jó instigou uma inquietação em seus amigos, uma luta interna. Eles o questionariam sobre a profundidade de sua crença e o que agora parecia uma fé renovada que transbordava em meio à dor. Um vento leve se levantou, penetrando os pensamentos dos amigos, e embora não conseguissem entender completamente, podiam notar algo ali que os incitava a considerar a divindade de Deus de uma nova maneira. Jó, os olhos firmes no horizonte, ponderava em seu coração: o que mais o Senhor fará, agora que ele começou a revelar seu plano? E, enquanto a tarde se tornava noite, e as primeiras estrelas brilhavam no céu, Jó sabia que este não era o fim de sua jornada, mas apenas o início do plano soberano de Deus que ainda se desenharia diante dele. Ele mal podia imaginar as próximas revelações que viriam, gerando um grande clamor no céu e na terra. Misteriosamente, no fundo de seu ser, Jó se perguntou com um novo desejo: o que mais Deus preparou para aqueles que o buscam com um coração sincero? À medida que essas questões pairavam no ar, a história de Jó estava longe de terminar. Ele sentia que uma nova era estava prestes a emergir, e somente suas provações seriam o prelúdio das maiores verdades a serem reveladas. O silêncio que envolvia a cena era denso, como um manto que cobria a conversa que não se ousava iniciar. Jó, com os olhos voltados para as estrelas, ponderava sobre as mudanças em seu coração. Antes, desesperado, agora encontrava um fio de esperança que se entrelaçava com a dor. Perguntas imensas o assaltavam: como poderia Deus ser tão grandioso, e ao mesmo tempo tão próximo dos pequeninos e dos quebrantados? O luar começava a iluminar a paisagem, revelando detalhes que a escuridão havia ocultado. Uivando ao longe, o vento trazia sussurros dos desígnios divinos. Jó sentia que Deus não apenas estava observando, mas se movendo em meio às suas tribulações, orquestrando circunstâncias que somente ele poderia compreender. Assim, constatou que a dor era um meio que Deus, em sua providência, permitiria para um bem muito maior. Antes, conhecia o Senhor apenas de ouvir falar,
mas agora os meus olhos te veem, murmurou Jó, assimilando a revelação dentro de sua alma. A verdade de sua experiência o levará a um nível de intimidade que antes não alcançara. Ele entendia agora que seu sofrimento era uma ferramenta, um canal para a glória de Deus. Os amigos, ao testemunharem a transformação que se desenrolava diante deles, trocavam olhares confusos. Elifaz lentamente tomou a palavra. Jó, não podemos ignorar a vastidão do que você expressa. É como se uma luz nova estivesse brilhando através de você. Ao mesmo tempo em que tento compreender, sinto que essa luz me chama a refletir sobre minha própria dor e crença. Sim, respondeu Jó, encorajando seu amigo. Quando passamos pelas chamas da provação, do outro lado podemos encontrar um ouro puro que não conhecíamos. O Senhor, de fato, usa nossas provas para nos purificar e nos aproximar dele, como em Mateus 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A conversa começou a fluir, e com cada palavra, a tensão emocional dos amigos parecia dissipar-se, enquanto as verdades espirituais começaram a se entrelaçar. Zofar, balançando a cabeça, disse: se a dor que atravessamos é uma porta para a glória, então entendemos que a nossa luta não é fútil. Nossos sofrimentos têm um propósito maior, e essa verdade deve encorajá-los a não perder a fé. Conforme falavam, uma nuvem escura surgiu no horizonte, como um lembrete da fragilidade humana e da tempestade que se aproxima. Entretanto, uma luz interna começava a brilhar em cada um deles, desafiando a escuridão que se aproximava. Era como se o próprio céu estivesse respondendo ao clamor deles. À medida que a noite avançava, um arrepio percorreu o ar, e como se um sopro divino estivesse presente, uma voz ecoou ao longe, majestosa e poderosa. Jó, onde estavam vocês quando eu fundei a terra? Fale, se você tem entendimento. Essas palavras reverberaram como um trovão no silêncio da noite, fazendo-os estremecer. Os amigos, atônitos, sentiram a presença de Deus em toda a sua magnificência. Não era apenas a voz que o cercava, mas também um convite a um novo entendimento sobre a soberania de Deus. O temor reverente os envolveu, enquanto seus olhares se voltaram em reconhecimento à grandeza do Criador. Jó, por sua vez, sentiu seu coração pulsar com expectação. Estes dias de provação não são só para mim, ele compreendeu, mas para cada um de nós que busca verdadeiramente o Senhor. Ele está prestes a revelar o que não podemos compreender, mas que devemos aceitar pela fé. E assim, na quietude da noite, Jó e seus amigos estavam prestes a entrar em um novo capítulo de suas existências. As revelações divinas estavam prestes a se desdobrar, e eles mal podiam imaginar o que Deus tinha reservado para eles. Uma nova fase estava começando, um tempo onde a sombra da dúvida seria iluminada pela luz da revelação divina. Enquanto a voz se calava, o peso do céu e da terra parecia se unir em um único propósito, a restauração. Jó se perguntou: estaria finalmente pronto para deixar, não apenas minhas palavras, mas meu coração falar ao Senhor? Quais novos desafios e bênçãos o Senhor me mostraria nesta jornada? Essas perguntas pulsavam em sua mente enquanto, na profundidade da noite, o plano soberano de Deus se desenhava na linha de sua vida, preparando-se para agir de forma poderosa e impressionante, revelando a glória que só Ele poderia trazer. Quando o Divino falou do redemoinho, a fé transformadora de Jó e seus 40 dias de provações na alvorada de um novo dia, a intensidade da presença divina ainda pairava no ar, como um perfume celestial. A luz suave do sol nascente parecia intensificar a reflexão de Jó. Ele sabia que momentos extraordinários se aproximavam e que sua vida nunca mais seria a mesma após as palavras do Senhor. Os amigos ao seu lado sentiam uma renovação de ânimo, os corações despertando para uma nova intensidade de fé e esperança. Jó, em pé, com a determinação renovada, levantou os olhos para o céu e, em seu espírito, ouvia a continuação das indagações. Por que, Senhor? Dizia a sua alma, o sofrimento e a dor, os sinais da tua mão, que moldam nosso ser. Era como se um novo entendimento florescesse em seu coração, tudo na criação, mesmo o mais sombrio, tinha um propósito que glorificava o grande Eu Sou. Enquanto as horas passavam, a agitação nas almas dos amigos se manifestava em expressões de incredulidade e fervor. Elifaz, inspirado pela presença do Senhor, tomou a palavra. Jó,
O que se deverá fazer agora, considerando a gravidade do que nos foi revelado? Como devemos viver diante da grandeza de Deus? Os olhos de Jó brilharam. Devemos nos prostrar diante de ele em humildade. Não somos capazes de compreender a totalidade de seus desígnios, mas nos foi concedida uma visão a de que, através das tribulações, ele brilharia em meio a nós. Já não mais deviam questionar a justiça de Deus, mas buscar como ele poderia transformar suas circunstâncias para seu esplendor. Neste momento de reflexão, um redemoinho começou a se formar no horizonte. Jó, percebendo o fenômeno, sentiu um misto de temor e reverência. A natureza parecia se agitar em resposta ao entendimento que começava a surgir. Ele lembrou-se das palavras de Deus: de onde vêm as tempestades e os ventos? Olhe e veja o domínio do Criador. A intensidade do vento cresceu, trazendo consigo uma voz ainda mais potente. Quem é você, Jó, para questionar a ordem do universo? Não conheces a força das ondas do mar, nem a altura das estrelas que eu criei? Eu tenho um plano que vai além de sua compreensão. Essa declaração soou como um eco que reverberava nas profundezas do ser de Jó. Zofar, perplexo, dizia: somos apenas poeira, Jó. O que temos a oferecer ao Deus que criou os céus? Mas Jó, agora imbuído de um novo fervor, respondeu: estamos aqui, mesmo em nossa fragilidade. A nossa oferta é a fé que se manifesta na adoração e na aceitação de sua vontade. Nesse instante, um manto de silêncio caiu sobre eles, enquanto cada um considerava a grandeza do Deus que havia falado. Jó, respondendo ao chamado transcendental, fez uma oração de rendição: Senhor, te ofereço tudo o que sou. Se minha dor glorifica teu nome, então que assim seja. Se o meu testemunho é apenas a sombra de sua luz, então que minha vida seja entregue em tuas mãos. Enquanto ele falava, a tempestade ao longe parecia escurecer, mas uma nova claridade estava começando a surgir em seus corações. O Senhor estava prestes a revelar seu plano redentor. Cada provação, cada lágrima, todos os momentos de angústia agora se entrelaçavam como fios de uma tapeçaria, e Jó começava a ver o padrão que Deus havia tecido. Na verdade, o que se aproxima de nós é maior do que imaginamos, pensou Jó, enquanto uma nova onda de esperança começava a acelerar seu espírito. Ele percebeu que a comunicação divina via o sofrimento como um canal para a glória, e um impulso começou a impulsionar a reconhecer sua necessidade de Deus de uma forma sem precedente. Assim, enquanto o redemoinho avançava, a determinação de Jó crescia. Ele intuía que não era apenas sua história pessoal que estava prestes a ser transformada, mas a vivência coletiva de todos aqueles que buscavam e ansiavam por um vislumbre do Altíssimo. Eles estariam todos em processo de transformação. Por fim, quando o som do redemoinho se dissipou, uma luz radiante iluminou o horizonte, lançando sombras sobre as sombras de suas vidas. Mas o que mais o Senhor nos revelará em meio a esta tempestade? Jó se perguntou, enquanto a expectativa começava a se entronizar em seu coração. E assim, em meio à fragilidade e ao poder, o próximo passo no plano soberano de Deus se delineava, trazendo à luz novas revelações e transformações que, embora desconhecidas, iriam moldar futuros além da imaginação. Naquele momento sagrado, enquanto a luz da manhã se intensificava, uma calmaria envolveu o coração de Jó. A tempestade do redemoinho tinha se dissipado, mas não antes que o Senhor tivesse semeado uma promessa de transformação em suas almas. O olhar ansioso dos amigos de Jó encontrava-se agora fixado nele, como se esperassem que suas palavras se tornassem guias quando as tempestades, tanto internas quanto externas, ameaçassem ensombrar suas jornadas. Bem-aventurados os que choram, disse Jó, sua voz firme, mas repleta de emoção. Pois o Senhor promete que eles serão consolados. Ele citava as palavras que ecoavam em seu íntimo, um lembrete da verdade imutável. A nossa dor não é em vão. Ela é usada pelo grande oleiro para moldar a nossa essência. Ele faz, a um lado, murmurou, mas como podemos crer que a dor é um sinal de sua bondade? Como podemos ver a sua luz em meio à escuridão que experimentamos? Sua pergunta oferecia uma janela para a luta que cada um deles enfrentava, a luta de reconciliar dor e esperança. Jó respirou profundamente. Precisamos lembrar que não somos juízes do caminho do Senhor.
ele vê todo o quadro, e sua sabedoria nos ultrapassa infinitamente. Não somos chamados a entender as suas razões, mas a confiar na sua fidelidade. Um profundo silêncio tomou conta do grupo, enquanto cada um se perdia em suas reflexões. A floração desse novo conhecimento, uma fé nascida das chamas da provação, unia seus corações em um entendimento maior. A atmosfera estava carregada não apenas de esperança, mas de uma percepção renovada do caráter de Deus. Daqueles silêncios, Zofar levantou a voz. Realmente, Jó, o que dizes ressoa em meu espírito. Mas, como podemos nos preparar para o que virá? O que se deve fazer para que a transformação ocorra em nossas vidas? A urgência de sua dúvida ecoava a ansiedade que perpassava as almas ao seu redor. Jó, agora mais do que nunca cheio de uma convicção ardente, exclamou: devemos buscar a sabedoria que vem do alto. Nossas provações não são meramente para nos quebrantar, mas para nos fazer mais fortes em nossa dependência do Senhor. Cada lágrima será uma semente de testemunho, cada momento de dor, um degrau rumo à sua glória. Enquanto as palavras de Jó ressoavam, um clarão tênue brotou da escuridão nos corações dos presentes. De repente, um novo som começou a vibrar no ar, uma melodia estrondosa que fazia o chão tremer sob seus pés. Era como um rugido de um poderoso leão, levando todos a olharem em direção ao céu. As nuvens foram empurradas, revelando uma imagem celestial, uma nuvem tempestuosa e brilhante que girava ferozmente. Vejam! O Senhor está fazendo algo novo! Jó declarou, inspirando todos com seu fervor. Ele está nos preparando para o que ainda virá. Podemos ver a mão do Altíssimo, agindo em meio à nossa dor. Mas a visão não partia, e a inquietude se manifestava nas almas. Preparem-se! Jó advertiu, o nosso Deus é um Deus de obras maravilhosas, mas também de juízos profundos. Não podemos esquecer que a sua glória será revelada, mas não sem que antes passemos pelo crisol da prova. Os amigos de Jó contemplaram a tempestade, ora temerosos, ora esperançosos. Era um sinal, uma promessa da instigante soberania de Deus em ação. Enquanto o trovão ecoava nas montanhas ao longe, não havia dúvida de que um novo capítulo se iniciava. E ao olharem nos olhos de Jó, cada um percebeu que o que já havia sido revelado até aquele momento era apenas uma pequena fração do que o Senhor estava prestes a realizar. Um desejo ardente para entender, para se preparar e, acima de tudo, para glorificar o nome do Senhor, surgia entre eles. Assim, enquanto olhavam para o horizonte, Jó sussurrou para si mesmo: mas o que o Senhor ainda nos revelará? O que a um deve ecoar do céu até a terra, trazendo transformação e revelação que nos deixará sem fôlego. A expectativa pairava no ar, uma expectativa cheia de mistério e ansiosa por conhecer o desdobrar do plano divino, um plano que, sem dúvida, se estendia além da dor e da tribulação, em direção à redenção e à glória eterna. E, com essa esperança renovada, seus corações batiam em uníssono, prontos para o que o Senhor lhes preparava. Na continuidade daquela manhã divina, enquanto a luz começava a banhar as montanhas em tons dourados, Jó e seus amigos permaneciam em um estado de expectativa fervorosa. O rugido do céu havia se silenciado, mas seu eco ainda reverberava em seus corações. A nuvem que havia se manifestado parecia se intensificar, e um clima de reverência tomava conta de todos. Jó olhou para seus amigos, agora mais conscientes da grandeza de Deus e de seu propósito. Meus irmãos, devemos nos preparar para o que está por vir. A revelação do Senhor não é apenas uma visão, mas um convite a um relacionamento mais profundo, ele afirmou, assim como em Provérbios 3:5, onde é exortado a confiar no Senhor de todo o coração. Ele faz, sentindo o peso daquela responsabilidade, ponderou: e como podemos nos apropriar dessa revelação? O que devemos fazer para que nossas vidas reflitam essa nova compreensão? Ansiedade e esperança misturavam-se em seu olhar, enquanto buscava a sabedoria que parecia se esvair como névoa. Precisamos buscar a pureza de coração, como está escrito em Mateus 5:8, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A nossa transformação está em nos desapegar do orgulho e nos rendermos à sua vontade, respondeu Jó, sua voz ressoando forte e clara.
Ele sabia que a jornada seria repleta de desafios e que cada um deles precisaria ser levado ao limite de si mesmo para experimentar a verdadeira libertação. Havia uma certa inquietude na atmosfera, uma expectativa palpável, como nas horas que precedem uma tempestade. Zofar, perplexo, disse: se o Senhor está prestes a se manifestar, então que cada um examine o seu próprio coração. Que possamos clamar a Ele em busca de perdão e retidão. Suas palavras não apenas ressoaram com desejo de purificação, mas também despertaram um sentimento de urgência em todos os presentes. Assim, os 4 homens se reuniram em círculo, suas mãos unidas em uma oração fervorosa, enquanto o céu continuava a oscilar com uma presença indescritível. Ó Deus da criação, que nos trouxeste até este dia! Nós te buscamos para que nos limpes e moldes novamente. Que a sua luz entre em nossos corações e transforme a nossa dor em esperança. Enquanto oravam, uma onda de força os envolveu, como se a essência divina os imbuísse. Jó, em um momento de intensa comunhão, sentiu que o espírito estava se movendo. Era como se vozes angelicais sussurrassem através do vento, trazendo uma mensagem do trono de Deus. Não temais. A jornada é longa, mas eu estou convosco. Mesmo em meio à aflição, ser-vos-ei um refúgio. Ouvindo isso, a fé de cada um se intensificou. Todos perceberam que a resposta de Deus não se restringia apenas a um conforto terreno, mas a um grande plano de redenção e glória que se desdobrava diante deles. A revelação da soberania divina se misturava com uma convicção crescente de que suas provações estavam tecendo a tapeçaria da sua gloriosa vontade. Entretanto, assim que a oração chegou ao clímax, as nuvens no céu começaram a girar novamente, uma tempestade se formando lentamente no horizonte. A aura de majestade aumentava, e Jó, com o olhar fixo na nuvem inquietante, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Preparai-vos para o que ainda está por vir. Ele exclamou: o Senhor não apenas fala, mas também age em meio à tempestade. Ele está prestes a revelar a profundidade de suas promessas. Não esqueçamos que todos os nossos caminhos, mesmo aqueles que parecem obscuros agora, são uma senda de sua perfeita vontade. Os amigos de Jó, empoderados pela oração e pela visão, assentiram com determinação. No entanto, em meio à confiança nas promessas de Deus, uma interrogação inquietante vinha à mente de todos: o que de fato o Senhor estava preparando para eles, e quanto tempo levaria essa transformação? As nuvens finalmente se uniram em um denso manto, e o estrondo de trovões anunciava algo grandioso. Em um instante, tudo se calou novamente. O Espírito de Deus havia se manifestado, e Jó, com olhos ardendo de intensidade e fé, sussurrou: o que mais o Senhor deseja nos ensinar por meio de suas provas? O que será revelado neste tempo de espera e transformação? Uma nova expectativa pairava no ar, e enquanto se preparavam para enfrentar a tempestade, eles sabiam que seu clamor por entendimento seria atendido. Era apenas o início de um desdobramento divino que os levaria a profundezas de fé jamais exploradas. Enquanto a tempestade se formava, a atmosfera ao redor de Jó e seus amigos se tornava elétrica, carregada de uma expectativa palpável. O céu, antes claro, agora se tornava um vasto manto de nuvens escuras, como se a própria criação estivesse em convulsão diante da presença divina. O vento soprava, e os trovões trovejavam como a voz do Senhor, ecoando em suas almas. Não temais! Declarou Jó, sua voz ecoando por entre os uivos do vento. A presença de Deus não é apenas temida, mas também é um refúgio aos que confiam nele. As palavras fervorosas do homem justo pareciam atravessar a tempestade, penetrando diretamente nos corações de seus amigos. Naquele momento de crise, um relâmpago cortou o céu, iluminando a expressão de seus rostos, refletindo temor, mas também um vislumbre de esperança. Ele faz, lançado por um impulso divino, exclamou: pode ser que o Senhor esteja nos chamando a um entendimento mais profundo. Devemos ouvir a sua voz neste redemoinho. As palavras de Elifaz eram um lembrete da necessidade de discernimento espiritual em meio ao caos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, murmurou Zofar, tomando força das Escrituras, como Davi havia proclamado antes.
As lembranças da sabedoria antiga flutuavam entre eles, uma suave brisa de esperança, enquanto se preparavam para a revelação que estava por vir. As nuvens começaram a girar com mais força, e o estrondo dos trovões se intensificava. Jó sentiu em seu espírito que uma palavra estava para ser dada, uma verdade que mudaria suas vidas para sempre. Com firmeza, ele se voltou para os amigos. Aguentai-vos! O Senhor não veio para nos destruir, mas nos refinar. Como está escrito em Isaías 48:10, eis que eu te provei na fornalha da aflição. Ele está aqui para purificar nosso coração. Nesse instante, como que respondendo à oração de Jó, uma voz ressoou através do vento. Jó, onde estavas quando fundei a terra? Dize-me, se é que sabes. A palavra do Senhor estourou no céu, fazendo com que Jó ficasse paralisado, seu espírito tomado de reverência. A majestade de Deus se fez presente, e um silêncio profundo se seguiu à poderosa declaração. Jó se ajoelhou, seu coração batendo com intensidade. Em seguida, ele falou em um sussurro. Ó Senhor, não sei, mas dou-te graças por tua revelação. Que minha vida seja um reflexo da tua força, e que eu aprenda a confiar sempre em ti, mesmo quando não compreendo o caminho. Ele sentiu lágrimas nos olhos, ciente de que Deus estava moldando seu caráter diante da adversidade. Os amigos de Jó, também tocados, caíram de joelhos, em busca de um entendimento do que estava prestes a ser revelado. Senhor, dá-nos a graça de discernir a tua vontade! Clamou Bildade. A reverência tomou conta deles, enquanto aguardavam a resposta da voz divina. O redemoinho começou a se acalmar, e a nuvem que antes se mostrava ameaçadora, agora parecia brilhar com uma luz impossível de ignorar. A atmosfera mudará completamente, e uma suave brisa trouxe um aroma de esperança e renovação. Dizei-me, continuou a voz do Senhor. Por que temer quando a minha graça está sobre vós? São as vossas provações que vos forjarão a minha imagem. Não desanimeis, pois eu estou convosco em cada tempestade. Jó ergueu a cabeça, sentindo um renascimento em sua fé. A palavra divina penetrava seu ser, lembrando que o propósito de Deus é sempre redentor, mesmo quando se revela através das dificuldades. Senhor, eu entendo. Ele bradou, meu sofrimento não é um sinal de tua rejeição, mas um convite para me aproximar mais de ti. Neste momento de revelação, algo inédito aconteceu, as nuvens se abriram, e um arco-íris brilhou no horizonte, simbolizando a aliança e a esperança que brotavam das cinzas da dor. A promessa de que o Senhor jamais abandonaria seus filhos ressoava em cada um deles. Mas ainda havia uma sombra na mente de Jó. Ele sabia que suas provações estavam longe de acabar e que a resposta completa ainda estava em um futuro desconhecido. Com um coração pesado, perguntou-se: qual será o derradeiro teste? O que ainda o Senhor deseja fazer em minha vida? Ainda envoltos em um silêncio reverente, os quatro amigos sentiram que esta não era a última palavra de Deus, mas apenas o prelúdio de algo muito mais profundo e glorioso que ainda estava por vir, despertando neles um anseio maior por revelações que moldariam não apenas o seu destino, mas o destino de muitos que conheciam a Deus. E assim, enquanto a luz do arco-íris se esvaía lentamente, deixando apenas um rastro suave de promessas, a atmosfera estremeceu com o ecoar do trovão, reverberando através das montanhas e vales. Jó e seus amigos permaneceram em profunda meditação, suas almas em constante luta entre a esperança renovada e a apreensão que se insinuara em seus corações. Ó Senhor, murmurou Jó, tu que conheces a profundidade do meu sofrimento, revela-me a visão que se oculta nas sombras de minha dor. E enquanto ele falava, um sopro de vento quente agitou a grama sob seus pés, como se a própria criação estivesse em resposta à súplica de um coração oprimido. A voz do Altíssimo ressoou outra vez: Jó, muitos esperam que o homem converse com Deus na suavidade do conforto. Contudo, é na agitação da tempestade que a fé é verdadeiramente testada e alcança seu maior valor. Tu és escolhido para demonstrar ao mundo que a esperança não é meramente uma luz, mas um assombro em meio à escuridão. Os olhos de Jó se encheram de lágrimas. Era uma mensagem que ressoava profundamente em seu ser. Ele sentiu a responsabilidade da sua missão crescer em seu interior, como um fogo que crepitava em sua alma. Se o Senhor assim deseja, que seja feita a tua vontade.
exclamou ele com fervor. Um silêncio sepulcral dominou o ar por um breve momento, até que a voz robusta, firme e cheia de autoridade prosseguiu: levanta-te então, Jó, e fala ao povo, para que eles saibam que eu sou um Deus que se importa, mesmo nas trevas mais profundas. Tu não serás apenas um sofredor, mas um arauto do meu amor e compaixão. As palavras do Senhor ecoaram em seus ouvidos, convidando-o a se levantar da poeira da desolação. Com um ar de determinação, Jó se ergueu, as pernas vacilantes encontrando firmeza sob o peso do chamado que agora lhe era conferido. Ele olhou para seus amigos, que também se erguiam, seus olhares refletindo um misto de temor e expectativa. Vamos, amigos! Declarou Jó, a convicção agora ardendo em seu coração. Temos um testemunho a compartilhar. O Senhor nos faz portadores de um ensinamento que sairá de nossas provas e levará fortaleza a muitos. Os amigos de Jó, agora rebatizados pela inspirada decisão do justo, concordaram em uníssono. Estamos contigo, Jó. O Senhor está em nossa frente, e não temeremos o futuro. A determinação se ergueu como uma chama que iluminava a escuridão ao seu redor. Nesse instante, uma nova e poderosa tempestade se aproximou novamente, mas em vez de temor, viam-na como uma oportunidade. O vento começava a uivar mais uma vez, e os relâmpagos cortavam o céu. Agora, não era mais um presságio de destruição, mas um sinal da soberania divina que os conduzia. Jó ergueu as mãos, e em meio ao clamor da tempestade, falou: vós que passais pela dor, lembrai-vos de que na fornalha da aflição é que somos refinados. Cada lágrima é um grão de sementes que germinarão em fé. Estais prontos para testemunhar as maravilhas do Senhor? Seus amigos assentiram, e juntos, na tempestade mais uma vez, começaram a proclamar a grandeza de Deus e seu poder salvador. As palavras de encorajamento dançaram no ar, como ecos de um passado glorioso, lembrando-os da presença constante do Senhor em sua caminhada. Contudo, enquanto a tempestade rugia ao seu redor, um pensamento inquietante pairava sobre a mente de Jó. Se as provações eram um meio de um propósito maior, qual seria a verdadeira essência desse propósito? Um mistério pairava nas nuvens, uma revelação divina ainda não desvelada, que poderia mudar completamente o destino não somente deles, mas de todos que viviam sob o olhar atento do Criador. E assim, enquanto a tempestade se intensificava, Jó e seus amigos continuaram a clamar, reunindo-se na fé, prontos para o que o Senhor ainda havia de revelar. As nuvens escurecidas estavam recebendo uma luz de esperança e a jornada apenas começava. E enquanto a tempestade rugia com fúria, enredando a paisagem com raios cintilantes e relâmpagos ofuscantes, Jó sentiu a presença do Senhor se aproximar, não na suavidade da brisa, mas no poder do redemoinho. A terra tremia sob seus pés, e os amigos de Jó, assustados, olharam uns para os outros, sem saber o que esperar. Uma voz poderosa ecoou sobre o estrondo da tempestade: Jó, tu que buscaste entendimento, ouve-me. Está preparado para as perguntas que eu te farei? O coração de Jó pulsou forte, enquanto uma sombra de reverência lavou sua alma. Ele se sentia pequeno, quase insignificante, diante da grandeza da voz divina, que não só o chamava, mas também o desafiava. Senhor, eu estou pronto, respondeu Jó com coragem, sua voz clara, apesar do rugido do redemoinho. Eu anseio por entender as profundezas da tua sabedoria. Que o Senhor me pergunte, e eu darei ouvidos. Assim, a voz continuou, ressoando como um trovão: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me, se tens entendimento. Quem fixou suas medidas? Ou quem estendeu o cordel sobre ela? Sobre que bases estão firmadas as suas fundações? Ou quem lançou suas pedras de esquina, com gritos de alegria de manhãs celestiais? Jó 38:4-7. À medida que a voz do Senhor atravessava o redemoinho, Jó sentiu a carga de sua dor e aflição se dissolver em um novo entendimento. A grandeza e o poder de Deus eram inquestionáveis. Ele percebeu que suas perguntas eram meras sombras diante da luz do Altíssimo. Ó Senhor, disse Jó em um sussurro, agora vejo que estás além do que eu posso compreender. Perdoa-me por minhas queixas e incertezas. A tua sabedoria é insondável. Na criação, vês o meu plano, declarou o Senhor, sua voz ainda ecoando entre os relâmpagos.
O que eu estabeleci não pode ser contestado. As lutas e dores que tu enfrentaste são parte de um testemunho que será glorioso. Teus amigos ouviram suas palavras, mas muitos mais ouvirão a verdade que eu desenhei para ti, como um carimbo de minha soberania. O som do vento diminuiu levemente, e uma nova calma tomou conta da atmosfera. Josafá, um dos amigos de Jó, levantou-se timidamente, perguntando: Senhor, como poderemos entender o propósito em meio ao sofrimento? A voz do Senhor ripostou: Por que é que olhas para as tuas dores e não olhas para a criação? A resposta não está no sofrimento, mas na transformação que dele advém. As sementes da paz são plantadas na terra do lamento. E assim, aprenderão, quando o tempo se cumprir, que minha misericórdia se renova a cada manhã. Alguns momentos se passaram em silêncio, e Jó, agora inundado de coragem e esperança, inspirou profundamente. Então, Senhor, como posso preparar meu coração e os corações dos que seguem comigo? Fala-vos de minhas maravilhas e de meu amor inigualável. As cicatrizes de tua jornada não são apenas dor, mas um testemunho do poder redentor. Cria em ti um cântico que celebrará as vitórias que virão. Pois este caminho é um caminho de restauração. Com essas palavras, um brilho incandescente surge no horizonte, como se um novo amanhecer estivesse prestes a se revelar. O coração de Jó queimava com uma expectativa renovada, mas o mistério do que estava por vir ainda pairava. Ele percebeu que essa nova etapa de sua vida não seria só um retorno à antiga prosperidade, mas uma jornada para algo muito mais profundo e divino. Nos ecos da tempestade, a palavra do Senhor permanecia: na tribulação, construirás uma nova fundação. Uma herança divina será manifestada através de ti. Sê fiel, pois eu revelarei a plenitude do meu plano em meio às nuvens que agora obscurecem tua visão. E com essa promessa ainda ecoando, Jó olhou para seus amigos, que agora pareciam transbordar de fé renovada. O futuro lhes aguardava, e a imagem de algo maior se configurava diante deles. O próximo passo não apenas traria um novo sentido à dor, mas um vislumbre da glória do Senhor. Assim, nas profundezas da tempestade, a certeza do propósito de Deus começava a ser desvelada. O redemoinho não era apenas um momento de provação, mas o prenúncio de uma transformação que tocará gerações. A calmaria logo seguida pela tempestade trazia consigo uma atmosfera carregada de expectativas. Enquanto o céu ainda ressoava com os ecos da voz do Senhor, Jó estava ciente de que algo grandioso estava prestes a se revelar. Os seus amigos, com olhos largos e corações palpitantes, observavam cada gesto e palavra do justo, como se de seu interior dependesse a resposta daquilo que buscavam. Agora, temos uma nova missão, declarou Jó com fervor. Este Senhor que falou no redemoinho nos chamou para testemunhar de sua grandeza. As provas que enfrentamos, longe de serem um sinal de abandono, são a estrutura da nossa resiliência e do nosso testemunho. O calor e a determinação que emanavam de suas palavras pareciam infundir coragem e esperança nos corações apreensivos à sua volta. Zofar, ainda impressionado com as palavras do Senhor, questionou: Jó, tal mudança é incomum, como podemos nos dispor a ser vozes de esperança num mundo tão quebrantado? A dúvida carregava tremores de insegurança, mas também uma busca genuína por propósito em meio à dor. Devemos ir até as pessoas que estão feridas e achar nelas resplendor mesmo em meio às cinzas, respondeu Jó, sua voz firme. Como está escrito em Isaías 61:3, a dar aos que estiverem tristes em Sião a beleza por cinzas, o óleo da alegria por tristeza. Nós, como portadores da verdade, somos chamados a trazer cura espiritual e a paz que excede todo entendimento. Assim, os 4 homens decidiram que a sua jornada não seria uma busca solitária, mas um movimento coletivo. Eles se uniram em coração e mente, e ao se prepararem para suas saídas, a energia que antes era pesada agora pulsava positivamente ao seu redor. Era como se o próprio céu estivesse com eles, abençoando a iniciativa com cada passo que davam. No entanto, enquanto a expectativa de novas revelações crescia, um profundo dilema pairava no coração de Jó. Senhor, ele murmurou silenciosamente, o que ainda me espera? Qual é o verdadeiro fim desta prova? As palavras não encontraram resposta imediata, mas ecoaram na vastidão do céu, um convite para a meditação. O Senhor,
percebendo o coração inquieto de Jó, tornou a falar, desta vez através do suave sussurrar do vento. Jó, o que se aproxima é uma revelação da minha glória, além da compreensão do homem. Não guardes apenas as palavras que ouviste, mas permitas que elas entrem e te transformem não apenas o que dizes, mas também o que és. Com cada passo em direção ao seu destino, Jó e seus amigos começaram a juntar as pedras do caminho da transformação em declarações de fé. A estrada que percorriam estava coberta de memórias de dor, mas também de promessas de esperança. À medida que compartilhavam as verdades poderosas que tiraram de suas aflições, buscavam trazer luz àqueles que permaneciam nas sombras. Finalmente, ao chegarem à primeira vila, sentiram a pesada carga de corações despedaçados, almas clamando por consolo e significado em meio às suas tribulações. Com coragem fundamentada nas experiências que haviam compartilhado, eles começaram a contar a história de Jó, suas lutas e a revelação que o Senhor lhes concedeu. Enquanto isso, uma nuvem mais densa começou a surgir ao longe, um presságio de que a jornada estava longe de terminar. À medida que a noite caía e as estrelas surgiam, uma nova voz parecia sussurrar nas brisas: Jó, o que mais estarás disposto a sacrificar? O que farás para que a minha glória se manifeste através de vossa dor e fé? Essa nova indagação deixava Jó em estado de contemplação profunda. Ele sabia que um novo teste estava chegando, um desafio precursor da maior revelação que o Senhor tinha para sua criação. E sua meta não era apenas ser um exemplo de fé, mas antes comunicar ao mundo a grandeza do misericordioso, que persevera em meio ao sofrimento. Portanto, ao olharem para as estrelas que iluminavam o céu noturno, uma nova certeza se estabelecia em Jó. Estamos apenas no início de um plano soberano que transcende o nosso entendimento. O que mais o Senhor nos revelará? Diante dessas questões, o mistério da revelação divina continuava a oscilar sobre eles, feito uma brisa suave, mas intensa. E no fundo, uma esperança latente prometia que a jornada de Jó estava prestes a desatar uma transformação não apenas para ele, mas para todos que o cercavam, levando-os a um novo entendimento sobre a dor, a redenção e a eterna glória de Deus.